Pessoal, bom dia. 10 horas, vamos iniciar aí nosso webinar, né? Migrem para a Nuvem SaaS. Queria logo agora cedo dar parabéns aos companheiros de TI, afinal de contas hoje é o dia, né? O dia do profissional da informática. Eu vi aí que tem bastante gente entrando que é da área de TI, né? O evento Migrem para a Nuvem SaaS, ele vai contemplar e vai tirar algumas dúvidas, tanto do pessoal da operação, como do pessoal aí do TI. Fique à vontade para botar suas dúvidas aí no chat. A Patrícia botou as orientações aí. Para quem não me conhece, eu sou Grace, sou executiva de negócios do Novo Suporte, né? Trabalho aqui com o time do Novo Suporte, dando um apoio aí nessa área da migração do SaaS. Uma orientaçãozinha inicial, orientações iniciais aí, né? Patrícia já colocou no chat, mas vale ressaltar. Para tirar suas dúvidas, use a hashtag antes da pergunta, ative o mudo do seu microfone e interaja pelo chat, né? Fica mais organizado assim. O vídeo estará disponível na base de conhecimento e no YouTube do Novo Suporte. Então, o nosso evento é sobre SaaS, a gente inicia falando sobre Cloud Computer, né? Para que é que serve? Né? O Cloud Computer é uma tecnologia, né, que usa a conectividade em grande escala da internet e hospeda variados recursos, programas e informações. E a forma de consumir o cloud, né? A gente tem alguns serviços que pode se consumir o cloud, que seria o SaaS, o IaaS, o PaaS. Esse evento específico a gente vai falar sobre o SaaS, que é software, né, como serviço, né? Em uma outra instância, existem outros serviços, como infraestrutura como serviço e plataforma como serviço, né? No caso do evento de hoje, a gente vai estar tratando exclusivamente do SaaS. E o que é o SaaS, né? O SaaS é software como serviço, como o nome já diz, né? Ele disponibiliza o software como um serviço. Então, através da internet, você adquire o sistema, o software, né, como um serviço, e nesse modelo a empresa não precisa investir, né, não precisa estar instalando equipamentos específicos ou instalando software, se preocupando com atualizações, né? Então, a única premissa para que se utilize o SaaS é ter uma conexão, né, com a internet. Né? E quais são os ganhos, né? Ganhos quantitativos para se justificar uma migração para o SaaS. Né? O SaaS hoje não é mais uma tendência, né? É uma realidade. Mas apesar de ser uma realidade, muitas vezes a gente tem dificuldade de estar mensurando o porquê, né? Ou mensurando os ganhos para você fazer uma migração de um ambiente onde a pessoa já está acostumado para um ambiente na nuvem. Então, a gente traz aí na apresentação quais são os pontos, né? São 6 itens aí que a gente traz em níveis quantitativos que tem como se mensurar, se planilhar e ver em valores, né? Então, o SaaS ele traz além maior economia e menor custo, né? Quando a gente fala em SaaS, a gente pensa logo em servidores, né? Então, você elimina aí servidores físicos, né? No caso do SaaS da Senior, elimina os servidores físicos para a aplicação da Senior, né? Elimina o custo de aquisição e manutenção nos seus servidores e recursos físicos. Licenciamento, que são partes que às vezes fica obscura, não fica à luz do usuário final, mas por detrás daquela ferramenta funcionando, a gente tem a licença do sistema operacional, a licença do banco de dados, antivírus. Então, toda a parte de licenciamento, você tem essa economia também efetiva, né, que você tem como mensurar.
Infraestrutura de data center, né? Custo de manutenção de servidores, energia elétrica, refrigeração. Então, todo esse custo de manutenção também você já está, né? Não passa a não ter que se preocupar. Atualizações periódicas, né? Atualizações de Windows, atualizações de antivírus e de bancos de dados. Então, você mantém o seu ambiente ele atualizado nas melhores práticas, né? Backup. É, o backup é importantíssimo, assim, sempre foi importantíssimo, mas nos últimos tempos ficou muito evidente com as questões dos ransomwares, vírus e assim e gestão de crise, aonde que você não tiver uma ferramenta de backup efetiva e esteja acompanhando, né, evidenciando o que está sendo feito de um modo, né, correto e coerente. Então, assim, a parte de backup também já fica tranquilo que não fica mais no seu ambiente. E custo com o pessoal, né? Então, você tem uma otimização da sua equipe de TI, porque você já passa a toda essa parte de expertise de DBA, de infraestrutura, de servidor, de atualização, tudo fica dentro da nuvem. Então, a gente consegue mensurar esses ganhos quantitativos aí nessa mandalazinha, né? É onde você tem todos os pontos em que a gente pode, inclusive, planilhar para poder ter condições de mostrar o valor, né? Mostrar efetivamente o custo, aonde que fica a redução do custo. Então, a forma de justificar uma migração para o SaaS, né? Com os reais ganhos, né? Aqueles ganhos que são mensuráveis. Ganhos qualitativos, né? Ganhos qualitativos, o quanto eu vou evoluir, né? Então, a partir do momento que eu tomar uma decisão de ir para o SaaS, em que eu já sei o quanto que eu vou ter de redução de custo, eu tenho como aí ver também a qualidade do meu serviço, como ele vai melhorar, né? Então, você passa a ter a solução como serviço, né? A partir daí, você só precisa se preocupar com o seu modelo de contratação de usuário, de um módulo de SLA, sem que tenha preocupação com recursos computacionais. Então, eu vou precisar aumentar meu negócio está crescendo, eu vou precisar aumentar a quantidade de usuários de sistema. Você vai ter que se preocupar aí com a contratação de usuários de módulos, usuários do SaaS, mas você não precisa se preocupar se o seu parque se os seus recursos de servidores eles estão aptos para receber aquela carga, né? E lhe dá uma qualidade de acesso que é necessário no mundo de hoje, que tudo é veloz, né? A disponibilidade também, no momento que a gente parte para um SaaS, você tem um ambiente 24 horas disponível, né, para atender a necessidade do seu negócio, né? Você tem um ganho com performance, né? Então você vê que são todos os ganhos qualitativos, onde você ganha na qualidade do serviço, mas você não tem como mensurar, mas existe sim o ganho de performance, né? Porque o ambiente ele é todo controlado, a performance é garantida para atender a demanda da operação. A segurança dos dados, né? Os dados são protegidos nas melhores práticas de mercado, né? Inclusive atendendo a compliance com LGPD, né? Então, toda a parte de segurança, né, fica lá. Hoje, os crimes cibernéticos, né, ataques de ransomware. Então, a segurança é uma questão, mais do que nunca, muito importante de estar sendo pontuado aí como um ganho. A inovação, né? No momento que você parte para a nuvem, o seu ambiente ele vai estar sempre atualizado e inovado. Então, as atualizações, as inovações de tecnologias para melhorias de performance, tudo isso fica por conta do SaaS da Senha, né? Fica por conta do serviço que você está contratando. E com isso tudo, qual é o ganho melhor, o ganho maior de todos, né? A equipe, o time passa a ter foco no negócio, se preocupar de fato com o que gira, né? Foco estratégico, né? Para gerar valor ao negócio, né? E não precisa estar
se preocupando ou gastando, né, às vezes um tempo ou buscando especialistas, porque você não tem como ter um especialista exatamente em todas as áreas, um DBA, alguém de infra, alguém que de segurança. Então, nesse caso, fica todo o seu processo em um único local e você passa a tratar com foco no seu negócio. Gestões de níveis de serviço. O que é que a gente coloca aí, né? Dentro de todo o processo, né? Um outro ganho é em relação aos processos de gestão. Então, no ambiente SaaS, a gente tem todos esses processos bem definidos, né, na nuvem da Senho, onde tem gestão de incidentes de eventos, gestão de mudanças. Então, eventualmente vai ser necessário alguma mudança de servidor, isso fica transparente, toda a parte de gestão de mudanças feita lá dentro da nuvem da Senho. Gestão de disponibilidade, né? Controles e acompanhamentos 24/7 do ambiente, gestão da segurança, né? Utilizações de ferramentas e técnicas, né, para garantir a segurança de dados, e gestão da capacidade, que é a gestão da capacidade, acompanhamento em tempo real, né, de todos os recursos de TI, com o objetivo de garantir a performance necessária. Né? Então, esses são os principais processos que são geridos, né? Que a Senior faz a gestão dentro da nuvem dela, né? E a partir daí a gente vem fazendo um comparativo, né? Do atual, né? On-premise, quando o cliente ele tem toda uma estrutura, né? Quando o cliente opta para um data center tradicional, né? E o SaaS da Senha, os benefícios de vir para um SaaS da Senha. Então, além da gestão da capacidade, monitoramento e disponibilidade de aplicações, segurança de dados e backups, atualizações nas soluções Senha. Então, assim, a gente traz aqui um comparativo e aí fica mais fácil de entender, né, e de visualizar, aonde até às vezes a gente está deixando de fazer, mas que pelas melhores práticas e para a garantia do seu negócio deveria estar sendo feita. Então, muitas vezes a gente faz, olha, mas no ambiente, aqui no nosso SaaS, você tem a segurança de dados e backups. Ah, mas eu não faço, eu nem sei como é que o meu TI está fazendo, eu nem sei onde é que está o meu, né? Então, assim, são coisas que às vezes não fica também à vista do usuário, mas que é importantíssimo para garantir, né, a funcionalidade da empresa. Então, a gente coloca aí, né, que a parte de infraestrutura física e data center, se for on-premise, responsabilidade só do cliente, né? Um data center tradicional entrega, o SaaS entrega. Então, monitorar serviços de infraestrutura. Aí, um data center tradicional não vai trazer isso, e a Senior traz, porque ele monitora não só, né, a parte do ambiente, mas sim dos serviços do sistema. Governança em processos de gestão de TI, atualizações da solução Senior, né? Então, na nuvem da Senior, essa atualização ela fica sob responsabilidade do SaaS da Senior lá. Segurança e backup do banco de dados, monitoramento das aplicações, gestão da capacidade. Então, tudo isso ele vem embarcado dentro do SaaS da Senior. Então, como eu falei em cima sobre a análise, né, a qualitativa e a quantitativa, nada mais importante, às vezes a gente diz, ah, mas você mostrou aquilo lá, mas e aí, como é que faz isso e tal? Então, eu trouxe aqui uma análise que foi feita para um cliente nosso, eu coloquei aí os números, mas assim, foi um levantamento em maio, então esses números, eles não estão atualizados, tá? Eu não a gente colocou aqui só para vocês terem uma ideia de investimento para poder ver como que eu faço para mostrar quais são esses recursos, o que é que eu preciso, né? Então, dentro de uma planilha, a gente tem como visualizar, bom, para eu ter um sistema que vai me suportar
20 usuários ou 10 usuários, o quanto de servidor eu preciso, o quanto de estrutura de no break para poder aguentar minha aplicação numa falta de energia, quanto eu preciso de serviços, profissionais de TI, links de internet, contrato de suporte para monitoramentos de servidores, contratos de backup local e externo. Então, aqui a gente tem como ter uma visão, né, do custo de você ter um TI internalizado, né, de você ter tudo seu on-premise ao longo de 4 anos. A gente fala 4 anos porque 4 anos normalmente é a média de troca de equipamento, de atualização. Então, a partir de 4 anos, às vezes até se você faz uma garantia estendida, as empresas, né, as grandes fábricas, a Dell, a HP, normalmente eles dão extensão de backup até 5 anos. Então, com 4 anos já é uma idade que o pessoal de TI já fica aí de antena ligada, porque o equipamento com certeza é passível de começar a dar falhas e ter problemas de parar a operação, né? Então, a gente tem uma análise aí do primeiro ano de 142 mil de investimento, depois de manutenção, né, com profissionais de TI, com manutenções de licenças de servidores de sistema operacionais no terceiro ano, e no quarto ano, normalmente, você tem que novamente repetir o seu investimento em equipamentos, em licenças, né? Então, a gente bota aí uma tabelinha para ajudar com essa questão de valores. E quando a gente vem para o SaaS, a gente vê que a realidade já é outra. Você não tem aqueles custos altos de investimento, né? Então, olhando num gráfico aí, comparando custo de investimento de um ROI, né, num primeiro ano, para você montar um departamento de TI de 142 mil, em um ano, num SaaS, você vai pagar 25.800 para uma realidade, né, do nosso que é colocado aqui. Então, você tem uma economia aí no primeiro ano já de 116 mil. Então, muitas vezes a gente não enxerga esse ganho quantitativo porque a gente não tem na mão os números de quanto custa manter um ambiente dentro de casa, né? Quanto custa manter um servidor, quanto custa manter todo o seu ambiente atualizado e em compliance. Sem falar com a questão da segurança, né? Então, como é o processo de migração? A proposta para migrar para o SaaS, né? Para o SaaS da Senho. É uma migração para o SaaS da Senho, ela é bem, eu diria até que é bem tranquila, né? Como é que funciona hoje? Hoje a Senho faz a coleta das informações, né? O setup do ambiente SaaS, o cliente disponibiliza os seus backups, né? A Senho monta no ambiente de homologação o backup e do ambiente e do banco de dados, e o cliente valida. Validou, levanta em produção, faz o backup novamente do ambiente de produção, né? Para um pouquinho, 1 ou 2 horas, é o tempo de parar, na realidade, é o tempo de fazer o backup, restaurar o backup no ambiente de produção, faz algum ajuste que tem que fazer, o cliente valida e está em operação, né? Esse ambiente de homologação, ele continua, uma vez montado, é uma premissa, até como segurança, de manter o ambiente de homologação, até para poder fazer testes de customizações, treinamento, qualquer coisa. Então, assim, esse ambiente de homologação é um ambiente que ele vai seguir toda a vida do cliente no SaaS da Senha, né? Ele tem um ambiente de homologação e um ambiente de produção, exatamente para ter essa segurança aí. E a migração, ela baseia-se assim. Dúvidas? Teve dúvidas aí, Paty? Temos uma dúvida aqui, eu vou passar para você, tá? Bom dia, aqui é o Kleber da Movesa, em Salvador. Gostaria de saber como seria o backup dos dados servidores e qual o grau de granulidade desse backup. Temos demanda, por exemplo, de recuperação de arquivos específicos no servidor de dados. Como seria essa operação? É possível? Oi, Kleber. Vamos lá.
Você perguntou como seria o backup de dados nos servidores, a qual grau de granularidade desse backup. Temos demanda, por exemplo, de recuperação de arquivos específicos no servidor. Vamos lá. O ambiente de homologação, ele fica ativo para você poder fazer... Pode estar numa instância compartilhada ou uma instância específica para você. Aí a gente tem que analisar com calma a sua necessidade e ter um preço específico. Então, vamos lá. No ambiente de homologação, você tem no ambiente de produção, você tem uma limitação, você não consegue fazer isso lá, tá? O que é que você consegue fazer? Você consegue pedir para a Senior que faça o backup e restaure no ambiente de homologação, e lá você faz todos os testes que você precisar fazer. Isso tudo é feito via chamada. O acesso ao banco de dados, não sei se é isso que você queria saber, mas o acesso específico direto ao banco de dados, para que você atue nele, depende do tipo de contrato, né? Da forma que foi contratado o seu ambiente. Então, eu tenho tipos de contratos onde você não tem acesso a nada, ou eu tenho tipos de contratos onde você tem um ambiente inteiro seu que você tem acesso, aí já parte para o IaaS, que você tem acesso à infraestrutura, né? Então, depende de como é feito. Em relação ao backup, a Senior tem o backup full, de hora em hora, e tem backups incrementais ao longo de todo o tempo do que está sendo alterado, para que um incidente você tenha como restaurar e o backup fica todo sob responsabilidade dele. Então, você precisando atuar em alguma coisa, solicita o backup, ele faz o backup e restaura na base de homologação. Outra? Valdeci pergunta: qual banco de dados que a Senior disponibiliza? O banco de dados é o SQL. Também depende do contrato e qual serviço SaaS que a gente está contratando. Mas, de um modo geral, é o SQL. O Fábio Leonardo pergunta: uma vez utilizando o RP Total em SaaS, como ficam as personalizações próprias da empresa? Relatório, telas e etc. Bom, tudo que está no Sapiens, tudo que está no sistema da Senior, como personalizações de telas, relatórios, o ambiente ele vai completo, tá? Então, é como se eu tirasse, é como se você estivesse trocando de servidor seu e passando para lá. Ele tira um retrato de todo o seu ambiente, né, e leva para a nuvem dele. O que não vai? Aplicações externas que acessem o banco de dados da Senior. Ah, Grace, eu tenho uma aplicação aqui que eu desenvolvi dentro de casa e ele não está indo via web service, ele está indo direto no banco de dados. Isso ele não vai levar. Até por uma questão de segurança, o banco de dados ele não fica aberto. Então, isso aí tem que ser visto para poder ver como se trata via web service e fazer um tratamento diferenciado. Mas relatórios, telas, ambientes de sistema, ele vai igualzinho. Temos... O microfone está aberto, Ok, fechar. Temos outra pergunta aqui do Fábio Leonardo. Ele pergunta: a equipe de TI interna da empresa continua com o mesmo poder na plataforma SaaS quanto aos desenvolvimentos? Depende do contrato, né? Depende do pacote, depende do que se contratar. A equipe fica, assim, com ambiente de homologação para poder fazer customizações dentro do sistema a níveis de relatórios, acesso ao CDBS, mas não tem acesso, assim, no pacote padrão, não tem acesso ao SQL, não tem acesso a esse tipo de ambiente, mas relatórios, telas, regras, isso tudo continua valendo com a senha de desenvolvedor, né, com a senha do administrador lá do sistema, como é on-premise, não muda em nada. O que vai mudar é acesso ao banco de dados, acesso, mas não é que não tenha, depende do pacote contratado. O pacote padrão, não. Pedro Soares pergunta: bom dia, como seria a comunicação e apontamento das estações para este serve, já que atualmente é cliente vezes serve? Pedro Soares. A conexão é tudo via web. As estações elas vão acessar via web o aplicativo. Fica transparente isso para o usuário.
eu não entendi muito essa comunicação e apontamento das estações, mas assim, tem uma instalação de um clientezinho e a aplicação continua sendo a mesma, fazendo a conexão direto lá. Existe a configuração que a Senha faz de leitura da base, mas a aplicação continua sendo igual. Nota fiscal pergunta: caso eu tenha algum servidor desligado, por exemplo, na madrugada, temos alguma redução de custos? Não. O ambiente ele é 24/7, 24 horas. O ambiente é o ambiente geral, né? Então não tem como desligar para você. O que pode é se você falar assim, mas eu não quero que os usuários acessem fora de determinado horário. Aí é regra de negócio, definição no usuário. Mas a nível de ambiente, o ambiente ele fica online 24/7, 24 horas por dia. Temos aqui mais algumas perguntas. Sobre a segurança e controle de acesso, como será? Vamos lá. Segurança e controle de acesso. O acesso do usuário, ele continua sendo usuário do sistema lá, né? E todos os acessos na nuvem da SaaS, eles são acessos nomeados. Então, cria-se o usuário, né? E esses usuários fica transparente para o usuário final. Usuário de acesso à nuvem, ele fica como se fosse um usuário único, e existe logs de acesso, existe tudo isso, a gente tem a disponibilidade do gestor da área para poder fazer a auditoria, né, e a segurança. Só entra com usuário e senha igual como é num sistema hoje. E a regra de alteração de senha, isso tudo é definido também pelo gestor da área. Diego perguntou aqui, bom dia, quais os planos e valores de cada um? Diego, os valores é de acordo com cada perfil de cliente. Os planos, eles têm os valores em cima da quantidade de usuários, tamanho de banco de dados, quais os produtos que você vai querer ter a nível de acessibilidade ao SaaS da Senha, por exemplo. Eu quero ter acesso e quero ter acesso ao ambiente inteiro e quero ter acesso a tudo. Então, aí a gente já vai migrar de SaaS para o IaaS para que você tenha acesso ao banco, né? Deixa eu ver. Hoje o uso da nuvem da Claranet, que foi sugestão das nossas implantações. Então, vocês não indicam mais. Nós temos parceiros de nuvem, né? A gente está tratando aqui do SaaS da Senha. A gente, em algum momento, a gente indicou, né? Quando fala a gente, ele deve estar se referindo a algum canal, né? Em algum momento, alguns canais indicavam sim nuvens, né? E com serviços que, às vezes, a depender do perfil do cliente, não se encaixa no SaaS da Senha, e aí a gente não pode migrar para o SaaS, né? A gente aí mantém, né, no formato atual e em alguma nuvem de indicação de parceiros, mas não que a nuvem que você foi, que a gente indicou, não seja mais indicada. Existe estudo de caso a caso, né? A proposta aqui é o SaaS, né? Software como serviço. É uma modalidade diferente. Na hora que você migra para o SaaS, muitas eu não digo, não é atualização, mas assim, muitos recursos novos que a Senha vem disponibilizando no ambiente SaaS, até em função de tecnicamente não ser possível desenvolver a nível de equipamento, né? Mas são serviços diferentes, né? Como eu coloquei no início da apresentação, você tem nuvem e você tem o SaaS, que é uma forma de consumo, né? Então, o que a gente está tratando aqui são os benefícios de você levar para o SaaS da Senha.
Eita, Paty. Opa, pessoal, caiu aqui, mas vamos lá. O LGPD, Medicina e Segurança do Trabalho que aconteceu, e migrem para a nuvem SaaS hoje, sem uma plataforma que vai acontecer, e RH digital. Então, migre agora para o SaaS. Então, para ir encerrando o nosso webinar, vou apresentar para vocês uma promoção, né? Vamos para a nuvem, né? Eu vou para a nuvem 2022. Então, assim, nós estamos com uma promoção aí, né? De outubro, né? Comece a pagar o SaaS apenas em janeiro de 2022. Então, quem tiver interesse, procura o seu canal aí, seu gestor de relacionamento. A Senhor está com a promoção aí, onde a gente migrando agora, a gente só começa a pagar pelo SaaS, pelo usuário SaaS, apenas em 2022, né? E ativando a plataforma SeniorX, né? Você começa a degustar, a consumir de produtos da plataforma, né? Com como é que se diz? Nessa escala aqui, né, de utilização, né, como degustação, esse limite aqui de utilização para o BPM em 3.000 tarefas, para o bot, o CMS Studio. Então, são todas ferramentas, são tecnologias novas que estão chegando aí no SaaS da Senior, né, em que, para essa faixa de utilização aí, né, você migrando agora, você começa a usar ela sem o custo de acesso. Considerações finais, o nosso webinar ele vai estar gravado lá no canal do Novo Suporte, né? Eu peço a vocês que respondam a pesquisa de satisfação. Patrícia deve estar colocando aí no chat. Não, com ninguém de Lefis, eu nem tenho porquê. Porque até porque, como eu disse a ela perguntou se eu não conversava com ninguém de Lefis, eu nem tenho porquê. Então, vocês respondem a pesquisa para a gente poder avaliar o nosso evento e ver como pode melhorar para os próximos. O link da pesquisa vai estar aí no chat e vai estar também, vocês vão estar recebendo no e-mail. Por isso, muita coisa. As outras perguntas aqui, Paty, muitas aí perguntas. Eu nem sei se... Diogo perguntou se a gente usa nuvens privadas, WMS, Azure. A nossa nuvem é IBM e Amazon. Mas essa escolha de qual nuvem vai ficar quem, fica a critério do time de inteligência de tecnologia lá da Senior. Mas a nossa nuvem é sim IBM e AWS, né? Acho que acabou, então, as dúvidas. Eu vou agradecer a vocês pelo tempo de vocês, pela presença. Conto com vocês que respondam aí a nossa pesquisa. Quem tiver interesse, né, e quem quiser conhecer um pouco mais, pode entrar em contato com a sua gestora de relacionamento, com o gestor de relacionamento, que a gente marca um segundo momento para tirar dúvidas mais pontuais de cada um. Paty, quer falar alguma coisa?